Começa agora mais um Nem Fui Pra Aula, eu sou o Wellington Dias e aqui do meu lado está ele, Alberto Slash Júnior. Hoje nós não temos Sabrina Emanuele. Não. Nós temos Pedro Chavedar aqui com a gente. Aê, uhul. Aê, valeu, muito bom. E aí? O cara tá aqui pra dizer tudo sobre fotojornalismo. Sim, fotojornalismo, podcast. Aliás, podcast interessante pra caramba, hein, Pedro? Obrigado, mano. Obrigado. Muito legal essa história de trabalhar com as pessoas ali em situação de rua, cara. Mas antes de chegar lá, né? Vamos primeiro falar dos nossos queridos patrocinadores. Aê! Porque eles são fundamentais para nós. Sem você a gente não vive. Então, assim... Não vive. Não vive, é complicado. Não primeiro, o Estúdio Camucá, né? Que nós estamos nos Estúdios Camucá, maravilhosos. Então aqui, estamos na sala A2. Não, A2 do Estúdio Camucá. Muito bonito, hein? Gostou? Gostou? Aqui Maravilhoso. Maravilhoso. Alô, grandes marcas. Ele não tá sendo pago pra falar isso, Exato. hein, gente? Isso foi muito bom, cara. Não, mas bonito E mesmo. também da Incita também, né? O Importante. portal de cursos aí, se você quiser fazer um curso bacana, lá no portal incita.com.br, E entra aí também. Eu tenho um curso, eu gostaria de dar esse curso online. Será que eu posso colocar só entrar também? em contato, Alberto. E aí, Olha só, o pessoal vai maravilhoso. produzir o seu curso, Olha. vai gravar o seu curso, vai montar o seu e-book, vai montar o seu método de ensino lá junto com você e construir esse negócio, colocar pra venda, e você só vai ficar sentadinho lá tendo sua renda. Olha Boa. só, meu Deus. E detalhe, né? Não é que aqueles, legal. Não é aqueles cursos que o pessoal tá vendendo aí pela internet, não, porque é o seguinte, a galera é professor e fica acompanhando lá direitinho, tá? Porque tem uma galera aí vendendo uns cursos Tem online uma que eu vou te mentoria dizer, né? boa, inclusive. Mentoria, porque tem uma galera aí vendendo uns cursos que eu vou te dizer. Não. Enfim, incita, beleza? Aqui dos estúdios Camucá com Pedro Chavedar, nem fui pra aula. Pedro, por que você foi pra comunicação, cara? Cara, primeiro, Como é que você caiu obviamente, isso, obrigado, né, pelo Pô, a convite. gente que agradece Toda a demais. rapaziada aí também que tá atrás, é importantíssimo também lembrar de todo mundo que tá trabalhando. Cara, na verdade, sei lá, eu posso contar aquela história linda, bonita, assim, né, cheia de ufanismo, mas eu não tinha comunicadores em casa, sou filho de uma professora, meu pai trabalha com administração de empresa, meu avô, enfim, juiz, o outro Cara, que fazia roupa, influência então, tipo, zero, nada né? a ver, assim. Mas eu sempre fui muito leitor, assim, então eu lia, tal, minha mãe, meu pai sempre são leitores, e desde criança eu gostava de algumas coisas que sempre me levaram pra comunicação. Então eu sou muito fã do Tintin, Legal. tem até uma tatuagem do Tintin. Quem não conhece, o Tintin é um desenho do Hergé, que é um cartunista francês, e o Tintin belga com o Milou, que era o cachorro dele. E aí eles desbravavam o mundo atrás de tempos que eu notícias, assistia maravilhoso. Tintin na TV Cultura. TV Cultura, exatamente. Segunda-feira à noite. Porra, era. E aí eu gostava muito do Tintin, minha mãe me colocava pra assistir, meu pai me incentivando a ler, minha mãe também como professora. E aí Legal. depois, um pouquinho depois, eu pirei em Cidade de Deus, um dos maiores filmes da história com a Acerola, né, que era o fotógrafo. E aí eu falei, cara, meu sonho era cobrir guerra. Então, Olha, assim, meu sonho era trabalhar no já jornal, cobrir guerra. E aí eu fui indo, e aí pegando algumas influências, meu pai me levando pra alguns lugares, e eu fui lendo, e eu falei, cara, eu gosto de gente, gosto de contar história, gosto de conversar, né, quando estamos aqui. Da hora. E aí eu acabei caindo na comunicação, assim, eu nunca hesitei. Tá, você já saiu, tipo, do Já. ensino médio ali, já foi direto Já, pra... eu fiz cursinho, né, porque eu não consegui, eu queria fazer uma faculdade específica, Tá. e aí eu quis fazer essa faculdade, fiz cursinho e fui. Meu avô falava que eu seria um excelente advogado. A minha irmã foi pra advocacia e eu fui pro jornalismo, assim, mas foi uma coisa muito natural, assim, uma coisa que vem de infância, que eu acabei meio que... E a fotografia, ela vem depois, assim, importante, que não foi uma parada que... Era o que eu ia perguntar. Ela vem depois, assim, ela vem depois. Você quer que eu já fale? Eu já falo. Por favor. Não, na verdade, eu sempre fui de texto. Então eu gosto muito de escrever. Quando a gente pensa no jornalista, primeiro, aliás, quando entra na faculdade, a pessoa já pensa ou aquela bancada de jornal, de televisão, ou ir pra redação. Eu queria redação mesmo, texto, eu sou muito da escrita. Minha esposa Jéssica fala que eu sou do textão, assim, né? Que eu adoro um textão, Mandar um WhatsApp pra ele deve ser demais, hein, Não cara? Não, mas meu pai fala que a minha mãe faz umas PECs no WhatsApp, eu não faço. O meu é rápido, é só mensagens rápidas. Justo. Mas enfim, eu sou muito do texto. E aí eu fui pra redação, né? Então, eu queria redação. Aí eu acabei na faculdade e tive aula de fotojornalismo. Tá. Eu acho que é importantíssimo a gente sempre lembrar das pessoas, né, que ajudaram a gente. Então eu tive 3 professores, né? Tá vendo? Faculdade. Tem muita gente que fala que faculdade... Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara. Bom você falar isso. Melhor Bom. coisa. Faculdade... na época tinha uma discussão se jornalismo precisava ou não de diploma. Lembro. E eu lembro que a minha faculdade, a minha sala começou com 100 e no meio o Supremo mudou. Sim. Tipo assim, metade da sala foi embora. Eu vi essa. E aí eu lembro que eu tive uma aula de fotojornalismo com 3 professores. O Ari, o Erivan e a Simoneta. Eles são assim, referências no fotojornalismo.
E aí eu era um dos poucos que gostava da aula de fotografia, porque é meio educação física, assim, sabe? Galera, pô, aula de fotografia. E eu, tipo, nossa, animal, tal. E eu vinha de Mogi, eu sou de Mogi das Cruzes, que é uma cidade a 50 minutos aqui de São Paulo. Eu chegava e a faculdade, não sei se pode falar o nome, mas enfim, pode ser. é a Casper Libero, e ela é no centro da Paulista. Então eu chegava de metrô, assim, olhava aquilo, falava, Cara, meu Deus do imponente, né? céu, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Caía como um, né, vindo de uma cidade, não é pequeno Mogi, mas Mogi tem 400 mil pessoas. Eu Mogi tava até que é acostumado, grandinho já, grande, é é grande. grandinho, pô. Eu tava acostumado a vir pra São Paulo, mas enfim, quando você tá ali, Tem aquela aura, tem né? aquela aura, você entra na faculdade e os professores falavam, mano, vai. E aí eu comecei a ir. Da hora. E aí, obviamente, eu me formo em 2012 e 2013 tem aquelas manifestações Passe Livre aqui também. em São Paulo. E aí ali foi minha E você chave. tava bem assim. ali na Paulista, Tava, né? cara. Miolo de tudo. Então eu saía do trabalho, subia, sabe? No trabalho, subia. Peguei todas aquelas manifestações e ali foi minha virada de chave pra eu entrar de vez no fotojornalismo. E aí depois fiz pauta em Copa do Mundo. Que legal. Você já tinha comprado sua câmerazinha? Porque eu- Já, cara, já. Eu Todo, tinha... essa é a pergunta, né? Tô cursando, eu vou comprar minha câmera, primeira coisa. Porque antes do fotojornalismo, acho que é também importante falar, eu fotografava show de rock. Ah, você já Olha que legal. brincava com a Já foto ali brincava. antes. Eu tinha aquele movimento emo na época ali, Sei. 2006, 2007. Eu até arranhava uma guitarra e tal, e eu tinha uns amigos que começaram a fazer banda, então banda de rock. E aí Da hora. eu falava, mano, eu vou acompanhar esses caras, mas eu não tenho... Tipo, eu tinha, mas não assim pra enfrentar um palco, né? Então eu falava, mano, eu já gosto de fotografia, gosto de jornalismo, eu vou fotografar. E aí comecei fotografando show de rock com uma câmerinha assim, ridícula, uma luz, e a gente percorria o estado de São Paulo com van. E aí depois eu... Fazendo turnê já em São Paulo. fazia É, turnê, mano. Fazia Itapetininga, Sorocaba. Ia pra não sei aonde. Aquelas coisas de rock and roll punk anos E curtindo 80. pra caramba. E curtindo. E aí eu começava a fotografar, comecei a gostar. Entrei na faculdade e aí migrei pro fotojornalismo. Nossa. Então assim... Tudo ali, né? Tudo ali, cara. Mas foi assim... Tudo muito natural, né? Eu, tipo, pensei... Eu sou muito de vamos, assim, sabe? Tá. E aí acabei caindo no fotojornalismo. Nas manifestações lá do Passe Livre, você chegou a fotografar? Cheguei. Fotografei em 2013, junho de 2013, aqueles caos que tiveram. Fiz muita coisa em 2013. 2014, na época da Copa, eu fiz uma coisa ou outra. Tá. Porque eu já tava numa transição de trabalho, então tava meio complicado. Eram atos muito à tarde, por causa dos jogos da Copa, então eu não conseguia acompanhar muito. Aí, durante a deposição da ex-presidente Dilma, 2016, eu fiz todo o processo aqui na Paulista, daquelas manifestações que tiveram e tal. E aí eu culmino na posse do ex-presidente Jair Bolsonaro que eu tive em Brasília Era aí também, que eu queria chegar. fotografando. Como é que você foi parar? E assim, já adiantando um pouco o papo, você não só cobriu a posse do ex-presidente, mas deste atual presidente que é o Também, Lula. tive no Lula também. Então, assim, primeiro, como é que você chegou lá pra cobrir, de onde veio isso, pra cobrir essas duas posses? E claro, né, eu não ia deixar de perguntar a diferença entre as duas. Assim, acho que Cara, a gente pode entrar numa discussão ideológica e tal, mas eu vou falar um pouco mais de fotojornalismo. Na verdade, eu sempre quis cobrir Mas não uma se posse... prive não, pode Não, falar? então beleza. Eu sempre quis cobrir uma posse presidencial. Da hora. Então, pra mim, era um norte, assim, uma meta de Aquela carreira. Isso, meta de carreira. E aí, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito, eu não tenho um posicionamento ideológico alinhado com ele, eu sou completamente oposto ao posicionamento que ele defende, completamente oposto a tudo que ele acredita, mas eu, enquanto jornalista, queria acompanhar aquele momento histórico, porque Isso que é legal, cara. porque eu achava que, tipo assim, como um presidente, sendo o que ele foi, enfim, sendo o que ele acreditava, tornou-se presidente da República. Então eu queria ir. Aham. E aí um amigo meu na época, o Léo, ele era editor do Yahoo Brasil, Tá. e o Yahoo Brasil queria pauta pra posse. E aí a gente tava com um problema de credenciamento, porque o Jair Bolsonaro tava tava cercando, a imprensa tinha algumas coisas meio específicas. Eu falei pra ele, mano, vamos na guerrilha. Da hora. Vamos sem credenciamento e vamos que vamos. Não, veja bem, jornalismo ali na raiz. Aí ele falou, não, vai lá, Gosto assim. faz o que você quiser lá, confio em você. O Léo sempre me... Que da hora. O Léo sempre me incentivou muito, deixar um abraço pra ele aqui, um grande amigo meu. E aí, Mandou bem, Léo. e aí ele falou, vai lá, mano. Aí a gente comprou passagens, ok, e fui. E aí, cara, eu cheguei 2 dias antes da posse, e aí eu comecei a zanzar por Brasília, assim, Brasília sitiada, cara, sitiada. Caça passando, tanque na rua, um negócio assim bem tenso. Aí eu comecei a fotografar e assim, eu fui muito bem tratado. Isso é importante deixar claro. Eu não tive nenhuma
Represária, né? Represária, isso. Represária, ninguém veio pra cima de mim. Não. A galera tava, mas acho que o clima também, né? Eles estavam muito felizes e tal. É. E aí eu comecei a fotografar, e aí eu comecei a fazer retrato, então eu queria fazer uns retratos, botava os caras na frente do tanque, botava os caras de... Toda essa questão semiótica sim, pra mim era sim. importante. Legal. E aí no dia da posse, cara, eu não tinha credenciamento, não tinha nada. Aí eu cheguei, tipo, 6 da manhã, na esplanada, eu fiz a barba pra ir. Eu pensei, puta, né, barbudo, Cara, quando estuda tal, semiótica, essa também estética. tem uma estética também tem uma- por Eu sou trás, todo né? tatuado. Eu falei, putz, beleza. Fiz a barba. Eu falei, que roupa que eu vou, né? Cara, quando entende de semiótica e comunicação, é outra história, né? Total. bicho? Aí eu falei, cara, que roupa que eu vou, né? É. Que também diz muito, Claro, né? sim. Total. Aí, cara, meti uma calça caque, meio pantaneiro assim. Tá. Meti uma camiseta branca. Meti aqueles Deus. chapéuzinho pantaneiro também, Sei. meio militar, assim. Já dá uma ajudada com o calor da Aí eu porta. fui lá, mano, Boa. exato. Aí eu fui lá, mano, comprei uma faixa do Bolsonaro. Eu tenho até hoje essa faixa em casa. Minha esposa quer me matar toda vez que ela vê. Olha o que o jornalista exato. fez. Não faz quando... Nossa. Ele deixou claro que ele não compactua é. ali com as ideologias, mas olha pela notícia o que o cara faz. Cara, meti uma faixa no braço e botei as caras. E os policiais me amando. É isso aí e tal. Aí teve eram muitas barreiras, assim. Ah, era? Tipo, passei por sem brincadeira, umas 6, 7 barreiras. Cara, que- E eu fui sem nada, fui com equipamento. Ah, meu Deus, Tô desculpa tranquilo, a pessoa do áudio. Eu fui com a câmera pendurada, Tá. RG no bolso, bateria, cartão e só. Não fui com mochila, 2 lentes, nada. não. Fui com uma lente só e fui. E aí os caras falando, você é da imprensa. Eu falava, não, eu vim fotografar um mito. Os caras, é isso aí. Aí os caras da polícia, o que você tá fazendo aqui? Você é da imprensa, imprensa lá. Eu falava, não, eu vim fotografar um mito. Então assim, eu fui Você foi. E esse diálogo, acho que na comunicação é importante também. E aí, independente de eu ter um posicionamento totalmente contrário ao que eu tava fotografando, minha obrigação ali era fotografar um momento histórico, entendeu? Você sentiu aqueles jornalistas infiltrados, tipo aqueles do filme, cara? Cara, aquelas no coisas... começo eu me senti. No começo eu me senti, porque eu tinha que ficar meio. E eu sentia que estavam me olhando, sabe? E eu tava com Quem é um esse maluco aí, né? Eu tava com um amigo meu. O informante. Eu tava com um amigo meu, Gustavo, que ele também, um abraço pra ele também. Ele é mais ligado aos movimentos sem terra, sem teto. Então ele é muito mais militante que eu. Eu não sou militante de ativação, tal. Ele é militante. E ele tava com uma cara muito brava, assim, sabe? E aí eu falava pra ele. Continuou falava, seu amigo "Mano depois do céu." disso? Hã? Ele continuou. continuou. Porque a gente se encontrou lá, né? E aí um cara falou pra ele. Um senhor, assim, chegou pra ele e falou assim: vocês estão fotografando? Tal, na frente do palácio, assim. Tamo. Ele falou assim, você não queria estar aqui, né? Falou pra ele, um cara, e deu risada. Ele falou, não, imagina. Ele falou, eu sei que você não queria, tal. Então, assim, foi uma experiência bem doido, cara. impactante. A do Lula, eu fui na mesma pegada, mas essa eu fui por livre e espontânea vontade. O Léo trocou de trampo e tal, e aí eu vi que a imprensa tava difícil por uma questão financeira mesmo. E aí eles tinham representantes lá, tinham jornalistas lá. E aí eu falei, cara, eu quero ver agora esse outro lado, né? Claro. Que esse outro lado. E assim, mesmo não tive problema também, não precisei de credenciamento também, fui lá no meio do povo também. Tinha barreira? É isso que eu ia perguntar. Tinha você as sentiu barreiras, tinham menos, bem menos. Eu fui muito menos revistado. O clima era um pouco diferente. Tá. Tinha felicidade, obviamente, dos todos os lados, mas o clima era menos hostil, Isso. sabe? Isso pra mim ficou bem Isso que eu claro. ia perguntar, se você se sentiu mais amigável Não, do que muito o mais, outro. muito mais. Porque é que, enfim, são características diferentes de pessoas, né, tal. Mas, assim, o meu objetivo ali era retratar o momento histórico Da hora. de uma mudança presidencial depois de, sei lá, quantos anos, assim. Mas foi bem legal, Você cara. conseguiu E a- satisfazer a sua vontade de ir pra guerra depois disso, cara? Não, muito pouco, cara. Cara, muito pouco. Eu queria mais, mas não Nossa. deu, mano. Não deu. E a sua estética? Porque em uma você foi como estética. Boa. Qual a estética que você usou na outra posse? É, Importante também. interessante. Tem que A falar da estética. Você não usou a mesma... pra- Não. Cara, eu não lembro, Comprou sabia? uma nova do Lula 2023. Cara, não lembro, sabia? Boa pergunta. Mas eu acho que eu tava de camiseta vermelha, lembrei. Eu acho que eu tava de camiseta vermelha. Eu fui com o mesmo, acho que eu tava com o mesmo... Por uma questão, acho que do sol, sol, porque eu né? fiquei... Porque assim... Pra quem não, fotografa, aquele chapeuzinho é bom, pesado, cara. mano. E assim, lá em Brasília, quando você tá na posse, se você chega na Praça dos Três Poderes, você não consegue voltar. Tipo, você chega na Praça dos Três Poderes, Fica. eles travam por uma questão de segurança e você não pode entrar com nada. Não tem ambulante vendendo água. Então, assim, no Bolsonaro eu fiquei, tipo, 12 horas sem nada. Não tinha nada. Eita. O do Lula, eles ainda tinham umas mangueiras pra jogar na galera. No Bolsonaro teve, mas bombeiro, lá de lá. A do Lula tinha umas mangueiras de casa mesmo, Tá. assim, que a galera pegava e jogava. Chegou em determinado momento, a galera começou a furar
Nossa. E aí começou a ter tipo uns esguichos, quando o cara ia lá, tomava Ligadores. água, tal, tipo uns ligadores, isso. Mas eu fui de camiseta vermelha dessa vez, por uma questão de estética. Fui, lembrei agora, verdade. Da hora. Mas é importante essas coisas, tipo, você se ambientar, né, onde você tá, né, saber onde você tá. Porque senão você, sei lá, teve amigos que apanharam em vários momentos, por não saber mais ou menos se posicionar ali. Eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com o profissionalismo do jornalista. Eu sei que você tem a sua ideologia, tem tudo, mas na hora do trabalho, o trabalho prevalece a ideologia? Cara, não existe isenção. É importante dizer isso. A galera fala, jornalismo é isento. Isso. Não existe. Legal você trazer isso, cara. Tipo, porque muita não gente existe. fala, não, tem que ser isento. Não Não existe eu não acredito isenção. em isenção Por na exemplo, comunicação. se eu tirar foto de vocês aqui agora, É o seu ninguém olhar. vai saber que tem uma galera ali trabalhando ali, ó. Se eu tirar só uma sua, vai ser só eu e você no papo. Então, assim, não existe isenção. Existe equilíbrio, ao meu ver. Mas também existe tomar partido. Partido não político, tomar lado. Tá. E eu acho que no momento que a gente vive, e que a gente vem vivendo nos últimos tempos, eu defendo muito que as pessoas tomem posicionamento. Eu não vou usar a palavra partido porque parece político. Mas é tipo, que você tenha um posicionamento. Eu acho que é fundamental, seja no jornalismo e até por respeito ao ouvinte, à audiência. Tipo assim, o cara que me segue, o cara que acompanha meu trabalho, ele sabe. Eu vou dar um exemplo pra vocês, muito rápido. Eu tô fazendo uma cobertura lá em Mogi das eleições municipais. Legal. E aí eu acompanhei o lançamento da pré-candidatura de uma candidata que foi presa em 8 de janeiro, lá na invasão em Brasília. Ela era uma mogiana que foi presa em 8 de janeiro. E eu estive, e ela quer ser candidata a prefeita. Eu estive lá e ela tem um posicionamento muito à extrema-direita. Ela é tipo a direita da direita. Tá. Cara, me trataram bem demais. Legal. E os caras sabem quem eu sou. E assim, eu conversei com um militante lá, bem bolsonarista, o cara me tratou assim, perfeitamente. Porque ele sabe quem eu sou, eu tô sendo claro com ele tá sendo claro comigo. O jornalista, o jogo é claro. Exatamente, o jogo é claro. Isso não é comum, importante deixar claro. A gente viu recentemente até uma repórter da CNN ser agredida em Blumenau, lá em Florianópolis, né, no evento da CEPAC esse final de semana. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter lado, é importante a gente saber o que a gente vai falar, com respeito, com acho que checar a esse que é o ponto informação, importante, num fake news, essas paradas. Então, assim, você se posicionar, você saber o que você faz, a galera te respeitar, eu acho que é isso que vale, assim, entendeu? Mas o posicionamento eu acho que é importante. Legal. E ainda nesse espectro, né, também. Como é que você chegou, mais especificamente, com o pessoal com a população em situação de rua? Da onde veio? Porque eu acho que esse trabalho é muito importante. Acho que é muito legal a gente dar essa visibilidade, né? Tem várias outras páginas, né? São Paulo Invisível, por exemplo. Mas de onde veio essa ideia? E por que esse trabalho específico? E todos os desdobramentos que ele tem, que eu estava olhando o seu trabalho, achei muito interessante. Acho que era legal você também trazer aqui e falar pra gente. Tá bom. Não, você falou do São Paulo Invisível, eu conheço o Vinícius e o André, deixar um abraço também pra eles aí, que fazem um trabalho, assim, incrível aqui em São Paulo. São caras incríveis, não sei se vocês têm a oportunidade de conhecer eles, eles são, assim, duas pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de fotografar com eles, fiz um Natal. Legal. Fiz um Natal que eles fizeram lá na região da Nova Luz, eu não gosto de falar Cracolândia, eu acho muito pejorativo, ali na região da Nova Luz. Fiz um Natal com eles lá, que foi, assim, maravilhoso, então deixar também um abraço pra eles. Eu começo a fotografar a galera em situação de rua em 2015. Meu pai, é importante também deixar claro, sempre circulou muito ali no centro da cidade de Mogi das Cruzes. Mogi tem um centro antigo de mais ou menos uns 350, 400 anos. Mogi tem 470 anos. Tem uma igreja do Carmo lá, que é uma das mais antigas do país. Então tem um centro antigo, com ruazinhas, pequenininha, aquelas coisas, que é onde fica acumulada a população em situação de rua. Uns 80% da população fica ali. E eu moro ali perto. Morei a minha vida inteira, estudei ali perto. Então sempre zanzei com meu pai, aquela coisa de sábado à tarde, sábado de manhã, vai na feira, vai no mercadão. Tal. Centrão, né? Centrão, bem isso. Rolê, igual a gente tá aqui, né? Rolê no centro. E meu pai sempre foi um cara muito desprendido. Tipo, meu pai é torcida organizada, meu pai milita em movimento social desde antigamente. Então, assim, pra ele, o cara em situação de rua e o CEO da empresa era exatamente a mesma coisa. Perfeito. Isso pra mim sempre foi muito natural. Então, eu sempre conversei com essa galera. Então, cresci, evoluí, pá, enfim. E aí eu comecei a fazer muita fotografia de rua, street, né? Fazer luzes, aquelas coisas meio Empolgação da fotografia empolgação e tal. E aí tinha um centro cultural no centro de Mogi, que a galera orbitava muito, a galera mais progressista, tal, samba, aquelas coisas. E a galera em situação de rua morava na frente. Morava, né? Vivia na frente, né? Vivia na frente. E aí eu ia no centro cultural, os caras iam alemão. E eu sempre andei com a minha câmera pendurada
no pescoço, assim, né? E alemão, e essa câmera aí, alemão, você só faz foto lá dentro, você não faz foto da gente. E alemão. Eu falei, beleza, então, pausa aí. Pum. Isso foi em julho de 2015. Eu tenho essas fotos até hoje. Olha, Da hora. Aí, Foi 1, marcante 2, o 3, dia. 3, 4, 5, 6, pá. Semana seguinte, e alemão, não vai tirar foto minha? Por que você tirou dele e não tirou minha? Claro. Tá. Aí começou, cara, é impressionante isso. Começou a ter um papo, um telefone sem fio na rua. Cara, que Na doido. rua. Tá. Porra, por que você tirou foto dele e não tirou foto minha? Caralho. E aí eu falei, aí eu já, puta, beleza. Aí, pum. Eu só fui entender isso como um projeto, uma ideia, sei lá, 6 meses. Porque eu ia, Você tava só clicando ali, tava né, só cara? 1 milhão. E aí eu comecei, tinha um professor também, o Alexandre Belém, que também foi um tutor pra mim, um cara muito importante na minha fotografia. E que ele falou, cara, você precisa organizar a sua vida. Não é só você fotografar. Ele falou assim, clicando só, aí, tipo, cara. você fica lá 1 milhão, você enche o HD, Você vai fazer com isso depois? nada vira nada. Tipo assim, o que vira isso tudo? Vira cara. HD cheio? Vira nada. Vira Eu nada, falei, cara. caracas. Aí eu comecei a organizar. Então, e aí eu comecei a fotografar essa galera com mais consciência. E eu comecei a buscar mesmo. Então eu saía e saio até hoje, com a câmera no pescoço e falava, mano, vamos ver o que tá rolando. Aí eu Sai ando, na caça ali. saio na caça mesmo, e aí eu tenho meio que um circuito, porque eu sei onde estão os caras, e aí eu começo. E aí eu comecei, e aí eu criei esse Vida Louca Também, Vida Louca Também Ama, porque tem outro, né? Vida Louca Também Ama, que era uma pichação que tinha num banco da praça, que se eu não me engano é o nome de uma música, de um funk, de um trap, alguma coisa assim. Tá. E aí eu vi e falei, cara, por quê? Porque eu tinha a ideia de que a galera da rua sempre foi estereotipada. A rua inspirando, hein? Hã? A rua inspirando. Não, hein? a rua É inspiradora pra É você. inspiradora. A gente tava falando do centro de São Paulo, né? A rua, é assim, foda. Eu amo andar na rua. Eu vim aqui a pé, eu parei na República e vim a pé até aqui só pra olhar o centro, assim, sabe? Falei, não vou parar na Sé, não. Vou parar na República e vou vir a pé. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender que a imprensa, as pessoas, tinham uma visão estereotipada e tinha uma visão muito preconceituosa da galera em situação de rua. Como que você via foto da galera em situação de rua? De longe, de tele, de zoom, zoom e com cobertor. Pode ver, as fotos da galera em situação de rua são basicamente assim. E eu comecei a pensar, falei, cara, mas quem é que tá ali dentro? É eu, é você, é ele, é ela, é ele, quem que tá lá? Aí eu comecei, beleza, me incomodou jornalisticamente. Sim. Tipo assim, mano, tem história aí, tem caldo aí, tem marca. Onde tem gente, tem história. Isso. Exato. E aí eu comecei, me incomodou também o fato de a galera achar que é como se fosse uma maçaroca. Tipo torcida organizada. Ah, torcida organizada. É uma massa, não é um Não tem indivíduo. é um bloco homogêneo que movimenta e não tem isso, cara, é não tem isso. rosto. E aí o que eu comecei a fazer? Literalmente tirar esse cobertor. Eu chegava no cara e falava assim, e aí, mano, beleza? Os caras, você é o alemão fotógrafo? Olha. Aí eu falava, sou eu. Posso tirar uma foto sua? Cara, eu comecei a andar na rua e era bizarro, cara. Até hoje um pouco menos, porque também muita gente daquela época faleceu. Então agora eu tô numa fase de construção de Dessa voltando. Mas assim, eu chegava na segunda rua. fase. Mano, isso. Eu chegava na rua, cara, mano, eu almoçava com os caras. Tipo, os caras. É que eu não bebo, eu parei de beber, mas assim, corote. Tipo, toma. Toma aí. Tipo assim, mano, eu deixava minha Compartilhava câmera mesmo. com os caras. Eu tenho uma 5D, assim, cabulosa. E assim, aí eu comecei a. E aí vem, porque a questão da estética que você falou. Eu fotografo muito de perto, que é uma ideia de você estar dentro do negócio. Sim. Eu não uso lente, zoom, nada. Na época eu fotografava com uma 28. Então, assim, eu tinha que estar. 28 é uma lente mais aberta, né? Então eu tinha que estar muito perto. Um retratista mesmo, cara. Eu comecei a minha ideia, eu fazia com flash na época, Ah. que era pra dar um estouro do choque tá. e evidenciar Tá. Aquelas marca, marcas. barba, Inclusive, tatuagem. o chá dos bastidores, né? Que é uma coisa que me chamou muita atenção na foto dele, cara. Essa marca, a pele viva. A pele viva, eu gosto É muito isso. disso. Tem uma Por isso que eu foto que falei. me deixou também, já que a gente tá falando disso, impactado, porque o cara tinha uma cicatriz aqui, assim, ó. Ele caiu, cara, ele tava loucão, ele caiu e meteu a cara no ônibus, aquele cara. Nossa. O ônibus tava parado no semáforo, ele tava loucão, tropeçou e meteu a cara no Nossa. Então a ideia era essa, era começar a dar essas marcas Não tem como não ver. e aí a ideia era dar um choque, sabe? Porque, e aí é uma decisão minha, assim. Tá. Tipo, legal a galera, tipo, Instagram, pá, animal, cada um, ninguém é obrigado a se sentir, a ver desgraça no Instagram. Sim. Minha mãe até falava, só tem desgraça no seu Instagram. Aí eu falava, então, mas a ideia é essa. Aí tem um outro fotógrafo, Maurício Lima, ele falava assim, a minha ideia é fazer as pessoas engasgarem no café da manhã. Olha. Então, assim, eu quero que o cara olhe aquilo
E tipo, nossa, mano, quem é esse cara? Mano, esse cara tá 2 quadras da sua casa, ele não tá lá na Nova Luz. E aí a minha opção por ser só o Mogi é justamente pra isso. Porque, tipo assim, a galera lá em Mogi tem uma galera mais avoada, tem uma camada classe média que acha que é rica, e tem uma galera rica. Isso todo lugar tem, né? E tem uma galera rica que vive em Bahamas. E eu conheço muitas dessas pessoas. E eu falava assim, ei, rapaziada, tá vendo esse aqui, ó? Você Abre passa com o seu carro ali e você não vê esse cara, Baixa mano. o vidro do E aí carro. a minha ideia era dar essa chocada. E a minha ideia era trazer essas histórias. E aí depois eu migro pro meu podcast. Porque eu meio que saciou um pouco só ficar clicando. Eu sabia das histórias, chegava em casa, E fazia o que? dava um tilt na cabeça. Até porque a comunicação precisa ser renovada Tinha sempre, crise, né? Sim. falava, meu Deus, eu preciso resolver isso. É isso. Como é que eu vou resolver? Não vou resolver, mano. Não. Aí qual foi a forma de eu resolver? Aí dar visibilidade. E aí a galera começava a falar que eu era porta-voz, mano. Eu vou parar de falar, mas só terminar essa história. A galera falava que eu era... Cara, é isso. A galera falava que eu era porta-voz. E assim, legal, mano, cacete que eu sou porta-voz. Por quê, mano? Eu sou branco, de classe média alta, com uma câmera de 10 conto na mão. Mas eles uma viam em visão você de essa fora. possibilidade, né? Então, mas eles viam. Mas, Quem dá voz pra eles? Né? então, é isso aí. A discussão era essa. Quem dá a voz? Eu. Beleza. Só que eu jamais vou saber Sim. o que é dormir na rua. Sim, Total. sim. Jamais vou ter o feeling, jamais vou ter o sentimento. fome. O que é fome. Eu não sei, nunca passei fome. Nunca passei Eu frio. acho que mais do que dar voz, né? Assim, eu acho que o termo, talvez tenham colocado que você deu voz, mas você tava dando luz. É isso. Isso. Tipo assim, eu falo muito de oportunidade. Tipo assim, mano, porque é o que eu faço. Eu pego o microfone, abro e eu não edito. Eu falo assim, ó, mano, claro, pergunto, tem uma certa pauta Sim. na minha cabeça, um norte. Sim. Mas assim, eu falo, vai, mano, e aí? Fala aí, quem é você? De onde você veio? Mano, é impressionante, cara. É impressionante, mano. É impressionante, é bizarro. Tem um cara que chora, Legal. tem cara que briga, tem cara que dá discussão. O que você já teve assim de história que você falou, cara, essa eu não esperava ouvir? Puta, mano. Uma História assim, que eu não esperava que ouvir. você falou assim, caramba, essa me surpreendeu. Cara, já entrevistei cara que matou. Tipo, Tava ali. Pesado. tava ali, mano. Exato. Tipo, e aí, o que você faz? Você julga? É. Tipo, na teoria ele já foi julgado, porque ele já foi preso, papapá. Uhum. E aí, mano, você faz o quê? Tipo, já troquei ideia com um cara, tipo, matou a família. E aí? Você fala o quê? Depois, tipo assim, o cara te fala isso, qual é a sua sequência? Essa sequência, Como é que você engata depois? tipo, né? essa porque você tá ali sequência, fazendo um ela te dá o caminho que você vai seguir. É. Tipo, você fala assim, caracas, hein, mano, foda. O cara falou pra mim, ele falou, foda por quê? Ela me traiu, ela não sei se, daí eu falei, puta, pode crer. Entendeu? Tipo, Sim. mano, essas histórias de quando é de crime, essas paradas, isso é complicado, cara. Porque assim, eu sempre parto do princípio que eu não julgo ninguém. Tá certo. Não julgo ninguém, não cabe a mim. Aham. Cabe à justiça, narrativa cabe do a pesquisador, você. cara. É isso. E cabe a seja lá em quem ele acreditar. Aham. Mas cabe a mim ouvir. E eu Isso. penso muito nisso, cara. Eu não tenho esse viés de pesquisa, porque eu não tenho estudo pra isso, enfim. Mas uma professora uma vez falou isso. Falou, cara, você faz uma pesquisa etnográfica, Sim. tipo, histórica. E por que eu acho que... Sociológico. Por que eu acho que é importante? Porque, cara, dos quase 40 que eu já entrevistei, uns 3 ou 4 faleceram, mano. Tá. Então, assim, teve uma das histórias que eu entrevistei e o cara morreu. Tipo, 2 dias depois. E aí eu tenho foto com ele e tal. Mano, a filha dele veio falar comigo. Que pra sempre ela vai poder ouvir a voz do pai dela. Por causa do meu podcast. É isso. Tipo, acabou, entendeu? Tipo, ela mandou valeu Você cada... eternizou. Mano, acabou. Tipo, ela mandou uma mensagem pra mim do meu Instagram. Falou assim, ô Pedro, tudo bem? Tá. Eu vi o podcast, eu vi que você falou com meu pai. E, cara, pra sempre eu vou poder ouvir a voz dele. Tipo, eu falei, pronto. É isso, entendeu? É isso, é dar luz, né? Tipo, mostrar dar que não é luz uma é um- maçaroca. É, Todo mundo tá lá se por... individualizou. Mano. Todo mundo tem problema, tem sonhos, tem desejos, tem crenças, tem... Você já ficou engasgado? Tipo, o cara tá falando e você Já. chora junto com o cara. Já, Tipo isso. Assim. já. Caralho. Tem um cara que ele é um dos primeiros que eu conheço. Que o apelido dele é Soneca. Tá. É o Eduardo, né? Eu brinco que ele é Dudu. Ele até tá sumido. Preciso até ver onde é que ele tá. Ele começou a falar da importância de mim pra ele. Importância minha pra ele. Tipo, quanto que eu era importante pra ele. No meio, assim, sabe? Nossa. Eu não lembro nem se eu gravei isso, não lembro. Preciso até Dá uma ver no vasculhada, podcast, né? ou se foi isso meio em off, assim. Mas ele começou a falar. Mano, você é o meu único amigo, você é o cara que me ouve, você é o cara que me ajuda. Tipo,
E eu, tipo, não tinha essa noção do quanto que eu era importante. Ele é um cara legal, que eu troco ideia, tal, não sei o quê. E eu fiquei, tipo, caracas, velho. Tipo, mano, que... Esse foi difícil, cara. Esse foi difícil. Eu vou fiquei até meio... engatar perguntando nisso. Você entende hoje a responsabilidade como comunicador que você tem? Cara, não entendo. Não é? Não entendo, não. Não. Minha síndrome do impostor, minha esposa fala, você tem que entender, as coisas que você faz é boa, é importante. Aí ela fala, a filha do cara falou de você. Tipo assim, não entendo, mano. Vou ser bem sincero com você, não entendo. Você ainda tá numa zona de estranhamento disso aí. Porque é difícil a gente falar da gente, né? Que a gente a coisa que a gente faz é boa, a gente sempre vai achar defeito, a gente nunca é bom o suficiente, se compara com os outros. Síndrome do impostor, né, catando solto. Mas eu já, tipo, coisas como essa, a gente vindo falar sobre isso, me mostram que o caminho tá certo, entendeu? Tipo, o cara me encontrar na rua e querer gravar comigo, tipo assim, os caras pedem, mano. É isso. Mas, mano, eu quero falar. Eu falo assim, caraca, mas como você quer falar, irmão? Do nada, A velho. pergunta vem nessa provocação, porque assim, a gente conhece muita gente que se diz comunicador, mas a galera quer se tornar star talent em todo momento, acaba usando histórias, um monte de coisa. E assim, a gente sabe que comunicação é um troço exige responsabilidade, né? Eu não posso sair por aí falando qualquer porcaria que eu posso matar uma pessoa. E eu sempre falo isso. Uma frase errada pode matar uma pessoa. Exato, com certeza. Mas eu tenho alguns problemas, cara, que isso bate muito na minha cabeça. Que é principalmente essa glamorização da pobreza. É algo que eu tomo... Ai, desculpa. É algo que eu tomo muito cuidado. Tá. Porque não é algo que eu quero. Então, assim, eu tento não... E aí, eu acho que eu consegui fazer isso sem pensar nisso. Tá. Talvez pela minha cabeça, pelas coisas que eu acredito, ali, né? tal, já tem uma Tem a relação. relação com o pai ali, vivendo Exato, todo então mundo. foi algo muito natural. Mas eu tive uma não vou chamar de briga, mas eu tive um debate acalorado com uma mulher trans que mora lá em Mogi, que ela falou isso. Eu tava querendo entrevistar uma amiga dela, que eu até consegui entrevistar a Daniela, que foi o último que eu lancei. E aí eu fui falar com a Daniela tal, e ela falou pra mim, Pedro, você vem aqui e quer mostrar a nossa situação pobre. Você quer mostrar que a gente tá na merda e você não faz nada pela gente. Tá. Você quer só... E aí, porque tem uma outra pessoa lá em Mogi, que elas, enfim, ela às vezes grava uns vídeos com a galera e tal, e a galera meio que não gostou muito de algumas coisas. Tá. E aí ela meio que espelhou isso em mim. E aí eu falei pra ela, minha querida amiga, eu trabalho isso há muito tempo, ela me conhece. Ela trabalha, mas enfim, ela conhece, eu expliquei pra ela, falei, você sabe qual é o meu objetivo, a Daniela sabe qual é o meu objetivo. Se você não quiser falar comigo, tá tudo bem, mano, tá tudo certo. E eu entendo o lado dela. Ela tá na rua, tomando chuva, E tem tomando gente que tá porrada na explorada, GCM, né? e tem gente que faz isso. Então assim, eu falei pra ela, Mecanismo de defesa dela. eu falei, eu não vou resolver seu problema, não cabe a mim resolver o seu problema. Eu não sou a prefeitura, não sou o Estado, não sou a polícia, não sou ninguém, não sou ação social. Eu não vou te dar uma casa, porque ela falou, você não vai me dar uma casa? Eu falei assim, eu queria muito, mas eu não tenho nem dinheiro pra mim direito de comprar uma casa. Então, e aí foi o que eu falei pra ela, o meu objetivo aqui é dar luz, e se você quiser ou não. Então, assim, essas coisas, elas batem muito na minha cabeça. Teve uma época que um cara que eu tinha era muito próximo, eu tava, tipo, um sábado à noite, assim, conversando com ele. Mas trocando ideia, daí eu falei, Mineiro, o apelido dele. Falei, Mineiro, vou embora, vou pra casa, mano. Falou. Falei pra ele, você vai pra onde? Falei pra ele. Ai, caramba. Eu era tão próximo dele que, mano, ele apontou pro chão pra um papelão, mano. Falei, vou pra ali, ó. Falei, nossa. Cheguei em casa, irmão, eu queria bater a cabeça, né, pra ele querer me matar. Meu Deus, como é que eu tiro o mineiro de lá? Como é que tiro o mineiro de lá? Então, assim, são essas coisas, cara. Hoje em dia eu sou um pouco mais... Não é frio, talvez, a palavra, mas eu tô um pouco mais É que blindado, pede uma... calejado. Mano, minha esposa sabe, mano. Chega em casa lá, mano, cabeçada, quero salvar. Se você tá nessa profissão, você precisa realmente se isolar ali os sentimentos em determinado momento. Porque senão você começa a entrar numa piração e acaba não fazendo o trabalho que tem que fazer. Eu lembro de um fotógrafo, não vou lembrar o nome dele, uma mulher tendo no Oriente Médio colocada dentro de um caixão no deserto, porque ela tinha sido julgada ali como promíscua, e um buraco ali, né, colocado no deserto para ela morrer ali, né, e ele tirando foto, mas ele não podia fazer nada por ela. E eu não lembro o nome do fotógrafo depois, quem lembrar aí, depois coloca nos comentários. E o pessoal tinha umas críticas, por que você não ajudou? Por que você não ajudou? Bom, primeiro, que se eu ajudasse eu também morria, e se eu tivesse ajudado ela ali, podiam ter tomado minha câmera, feito qualquer coisa, se eu não tivesse morrido, e hoje vocês não estariam vendo essa foto sabendo que esse tipo de coisa acontece. Mas existe uma discussão muito grande no fotojornalismo, e aí só pra falar sobre isso, existe uma discussão muito grande no fotojornalismo quando você abaixa a câmera. Tipo, quando que você não fotografa?
Tipo assim, você fotografa Legal. tudo? Explica aí. Você fotografa tudo? Tem gente que fala que não, mano. Que tem hora que você tem que o seu ser humano, Tá. a sua humanidade tem que passar na frente. Tem um fotógrafo, que é o André Leon, que ele cobriu a deposição do Gaddafi na Líbia. Ele tava na hora que o Gaddafi foi pego. Então ele tem foto do Gaddafi e tal, não sei o que, não sei o que. E ele tem um documentário, que eu não lembro o nome, chama We Are Not a Soldier, alguma coisa assim. Tem aí no YouTube, pode falar? Pode. Do YouTube aí e tal. YouTube paga nós, hein? Paga nós, Opa, patrocina nós. por favor. Tem, acho que é We Not a Soldier, mas é André Leon, vocês vão achar. Que ele grava, ele salvando um moleque que ia ser morto pelo exército, acho que era o exército rebelde, na época da Líbia. E ele fala, ele não é um soldado, ele tem 14 anos. E ele abaixou a câmera e foi salvar o moleque. Legal. Ele grava, acho que ele tem devia estar com alguma GoPro, ou ele segurou a câmera, não sei. E ele grava, ele tira o moleque, ele vai o moleque tá dentro de um carro, os caras estão em cima dele, ele not a sir, ele não é um soldado, ele não é um soldado, libera esse moleque, ele tem 14 anos. Ele arranca, os caras liberam o moleque. Legal. E ele fala assim, mano, tem hora Que você tem que... que assim, Você precisa eu já apartei briga na rua. Tá. E assim, eu botei a câmera pro lado, eu podia ter fotografado os caras saindo no soco, sangue pra todo quanto é lado. Eu falei, não, mano. Tem a hora Eu que você tem baixei que- e fui pra cima. Mas essa é uma discussão, cara. Essa é uma discussão. Quando que você fotografa? Quando Quando você, mano, Porque a questão age, da coerência, né? A coerência ali também, porque, que nem no caso do cara lá, se ele interferisse, ele Exato. A gente exato. não teria Claro, visto a você- foto Existem dele. extremos. você tem que ter um contexto ali Isso. também de onde você tá, Aham. né? O cara tá com uma arma, aí você falou, Ele tem peraí que saber também, fazer essa leitura também, que é leitura. difícil pra caralho. Difícil, mano. Mano, esse feeling, né? Essa sensibilidade. nossa, né? De quando... assim, você falando, eu já tô aqui me contorcendo por dentro das histórias. Mano. Porque eu acho que eu não teria Frio. cabeça pra Mas suportar, eu pra também estar não lá. tenho E também. eu ia querer todo dia dar um jeito. E eu sei que o meu jeito não ia dar jeito. Cara, mas assim, eu acho que são pequenas coisas. Tipo, eu também entrei numa discussão de, por exemplo, tem muita gente que eu fotografo e o cara depois me pede pra comprar alguma coisa. Tô abrindo isso pra vocês aqui, mas é algo que tá muito interno meu. É. Tipo assim, tem cara que eu não. É importante deixar claro. Agora eu vou falar pra câmera. Aí. É importante deixar claro. Eu não pago pelas entrevistas. Nenhuma entrevista é paga. Isso é um conceito básico de jornalismo. Tá. Não pago. Não chega lá e fala, ó, tô 10 reais pra você entrevistar. Tipo aqueles caras que faz na rua, você Sim, quer 5 sim, reais ou não sim. sei o quê. Tipo, mano, eu não pago as entrevistas. Se o cara me pede uma comida, se o cara me pede uma necessidade, vai de mim entender o contexto. Uhum. Tipo assim, tem cara que chega pra mim e fala assim, mano, me paga um salgado. O cara, mano, me arranja uma blusa. Tipo, aí a humanidade minha, de entender o conceito dele, falar, não, mano, vai embora, sai daqui e tal. Então assim, também se traz tudo pra cabeça, cara, mano, surta, velho. Você surta, mano. E eu cheguei no momento que eu tinha que entender até onde eu podia ir. Sabe? Tipo assim, eu já ajudei cara a sair da rua, Tá. já ajudei, tipo, a arrumar casa, já ajudei a arrumar trabalho. Tipo assim, e ninguém sabe disso, mano. Tipo, eu já fiz um monte de coisa que eu sei o que eu fiz. Aham. Mas assim, eu tinha que entender assim, mano, eu consigo ir até aqui, mano. É. Tipo, se eu encontro o Qual cara é a na sua rua, linha, qual né? mano? Qual é? Porque eu sou um comunicador no fim das contas. A minha arma, a minha É ferramenta nesse ponto que eu chego. é o podcast, é a Aham. foto. Cara, eu cheguei a fazer exposição dessas fotos numa das lojas mais ricas e hypadas da cidade, mano. Tá. Os caras meteram lá tinha um espaço de exposição, metiam umas fotos de 1 metro, assim, ó. Retrato, mano, tamanho desse negócio aqui, assim, ó. Metade. No meio da loja. E como é que foi? Mano, os playboy ficaram loucos, velho. Os caras, assim, olhavam, assim, não entendia nada, mano. E era isso, tipo, legal. com o meu trabalho, eu consegui botar esses caras... Tipo, Lá. eu botei esses caras na televisão de Mogi. Tipo, hoje eu tô aqui falando Aham. com vocês exatamente sobre Você trouxe isso. eles pra luz. Exatamente, mano. Mas assim, é o que eu consigo, sabe? Aham. Tem que volto na moça, me arranja uma casa. Porra, mano, aí nós vamos mudar na estrutura, aí nós vamos entrar numa discussão. Eu sempre falo assim, né? Pra tentar apaziguar um pouco da angústia, né? A gente sempre quer mudar o mundo. Sim. Mas primeiro vamos tentar ver se a gente muda a pessoa que tá do lado, uma pessoa. É isso. Porque só uma pessoa pode mudar duas, três. É isso. Porque senão a gente vai viver numa angústia, cara, de mudar o mundo. Não e, vai assim, mudar, mano. E é angustiante mesmo. Eu sei que é. angustiante. Mas às vezes é legal você voltar pra casa sabendo, putz, a vida de uma É isso. pessoa É isso. eu consegui ajudar. E sabendo que essa pessoa pode ajudar mais duas. Não, por exemplo, eu gravo com a galera, mano, a galera agradece, assim, como se fosse o Oscar, mano. Depois manda link, a galera da assistência social lá de Mogi, também deixar também um abraço pro pessoal lá da assistência.
eles compartilham nos grupos da prefeitura deles lá. legal. Tipo, ó, fulano de tal. Aí eu tenho algumas... Pô, fulano de tal tá não sei aonde. Pô, esse aqui tá não sei aonde. Pô, esse aqui infelizmente faleceu. Gira ali em torno da galera do assistência. Então você fala, porra, legal, sabe? Importante dar essa luz mesmo. Vou fazer um comparativo lá com o Salgado, né? Comprou uma fazenda deserta e é. hoje ele tem uma floresta. Tem. Foi de Ah, pouquinho. é, Sebastião. Foi de lá pouquinho. Em Minas, né? É. Em Minas, né? É, Do Vale, acho que Vale, Minas é isso, é do Vale Rio Doce, Acho né? que é Do isso. Vale Rio Doce, Você vê a foto Era uma área antes, degradada É. e ele reflorestou. Então, eu acho que vendo essa cena, assim, sempre me bate muito nisso que eu tô falando, né? A gente não vai conseguir mudar da noite pro dia, embora a vontade seja grande, né? Daí a gente volta até naquelas outras questões, né? O povo que não sabe votar, que o povo deveria realmente estudar mais política e tudo mais, e a gente chega onde chega por conta disso, dessa falta de vontade de estudo. Mas que legal esse trabalho, cara, de você ir pouquinho, bate a cabeça na parede todas as noites, isso não vai deixar de acontecer, velho. isso vai continuar acontecendo, mas pelo menos cada dia você dá uma luz pra um. E aí só, também, ele chama, importante, acho que eu não falei, né? Ele chama Vida Louca Também Fala. Porque daí eu trago lá do Vida Louca Também Ama, que era esse sentimento das pessoas pela rua, pelo próximo, e aí eu só mudei o verbo ali, e aí ficou Vida Louca Também Fala, que são quase 40 nos agregadores de podcast. Isso. Eu ia perguntar onde está para tá no ouvir, agregador, aquele agregador verdinho, vocês podem falar o nome dele. Tá no Spotify. Eu acho que no YouTube eu coloquei alguns, preciso até colocar mais. Legal. Muita gente fala pra eu fazer em vídeo, mas, cara, o modo como eu faço na rua não dá. Não dá. Não dá pra chegar pro cara e falar assim, mano, você pode esperar 3 minutos? Ajeita microfone, junta um... Porque é na guerrilha mesmo, na guerrilha, mano. Eu chego com um gravador, claro, sinto o ambiente, às vezes alguns eu combino, falo, ó, posso vir amanhã? Tal. Mas mano... Já se meteu em alguma fria? De chegar assim e falar, putz, não dá pra gravar, vou sair fora. Já, umas 2 vezes. Tava um pau comendo solto. O cara marcou comigo, Mano, pau comendo solto, líder de facção criminosa perto, ele discutindo. Aí, mano, tive que parar, voltou, tal. Aí o cara passou por mim, assim, falou, você é alemão fotógrafo? Eu, ixi, Maria. E eu gosto muito de tatuagem, que a gente tava comentando, eu leio muito sobre crime organizado, essas coisas, até pra entender, né, o processo. Então já vi as tatuagens dele, já falei, ixi, Maria. O cara falou, você que é o alemão fotógrafo e tal. Eu falei, sou eu mesmo, fica à vontade aí, os caras falam de você, eu já falei, beleza. Essa foi uma vez que foi um clima meio tenso, assim. E teve uma vez, faz umas 2 semanas, um dos penúltimos que eu fiz, que foi com o Tatu, cara, gente boa demais. Que eu até falei isso no podcast. Chegou um outro cara da rua loucão, aí o Tatu pediu pra parar de gravar, aí ele não queria gravar mais, porque esse outro cara... tumultuando, tipo, não teve briga, mas tumultuando, aí ele ficou bravo, foi discutir, e aí sim, foi uma questão meio complicada. Eu já tive problemas fora do podcast também, mas assim, nunca fui roubado, ameaçado. Uma vez que foi um negócio mais tenso assim, mas nunca tive problema assim. Agentes do Estado, você também nunca teve problema? Já, tive problema. Quero saber, do outro lado tive problema, nossa, uma vez, mano, me arregaçaram, assim, mandaram levar... Uma não, eu tive umas 2, 3 vezes mais pesada. Uma, o cara mandou levar os vagabundos pra casa, que eu era tudo igual. Tipo, mano, me arregaçou. Os dois, o cara com a mão na arma, assim. Que eu vou te levar lá em Mogi tem um pico do Urubu, que é tipo uma área mais alta da cidade. Uma área bem bonita, que você vê a cidade inteira e tal, mas nos anos 80 era meio desova de corpo. Cara, vou te levar lá pro Pico do Urubu, ninguém mais vai te ver. Você com essa carinha bonitinha aí vai virar não sei o que na cadeia. Eu falei, pronto. E teve uma vez que eu tava num coreto, que era um espaço que a galera dormia, tinha uns 15. Eu tava no meio, assim, ó. Era tipo umas 8 horas da noite, fotografando. Os caras, mano, loucão, meu, lá, crack, uma zona. E eu, Mano, baixou umas 20 viaturas. Umas 20. Aí, mano, mão na cabeça. Eu falei, nossa, agora eu ferrei. Mão na cabeça, os caras, mano, arma na mão, vindo pra cima de mim, alemão, vindo pra cima, me esculacharam. E olha como é Mogi, como é as coisas, né? E meu tio, na época, era secretário de planejamento e urbanismo da cidade. Meu tio, ele é muito influente lá na área de arquitetura, enfim. Ele ficou uns 4 mandatos, ele era meio o braço direito da prefeitura, enfim. E aí, mano, beleza. E aí chegou a secretária de assistência social, né? O que você tá fazendo aqui, que não sei o quê, começou a me apavorar. Não sei o que, papapá. Qual que é o seu nome? Aí eu falei, Pedro. Eu já sabia, né? Já sabia, né? Falei, Pedro, porque eu queria ver até onde ia. Né? No GCM, assim, uns 10 caras, assim, arma, caramba. Quem é você? Depois de uns 10 minutos, me apavorando. Quem é você? Eu falei, sou o Pedro.
Pedro. Pedro da onde? Eu falei, de Mogi, eu sou fotógrafo. Não, mas você é da onde? Tá? Não, você é da imprensa? Não sou nada, sou eu. O que você tá fazendo aqui? Pá, não, mas Pedro o quê? Pedro o quê? Eu falei, daí eu já... Não, Pedro Chavedar. Nossa, irmão. Os caras baixaram a arma, assim, ó. Ô, Pedro, o que você é do Chavedar? Aí eu falei, meu tio, por quê? Meu Deus, irmão, eu dei um esculacho nela. Não esculacho, assim, mas tipo... Sim, porra. Falei assim, e aí, mano? Olha como você mudou agora. Ela ficou, mano, os caras baixaram as armas, mano. Abaixaram as armas. Foda. Essa foi o mais tenso, assim. Foda. Porque, mano, os caras estavam droga, caramba, e os caras armados. Eu falei, nossa, vai dar um pau. Porque assim, se um levanta ali e discute ali, Já mano, era vai porrada todo pra mundo, qualquer lado. Pra todo mundo. Mas assim, eu já tive mais problema com os agentes do Estado do que na rua, mano. Na rua eu tive um problema, mas muito pontual, assim, nada muito grande, assim, não. Mas é difícil, cara. É difícil. Hoje tá mais tranquilo. Tá mais sossegado. Hoje eles me conhecem mais. Eu já trabalhei na prefeitura também. Eu ia perguntar essa parte agora, né? Mas você já trabalhou na área de comunicação da prefeitura? Trabalhei na área de comunicação da prefeitura. Coordenei a comunicação da prefeitura de Mogi nessa última gestão. Tá. Gestão agora, né? Tá. E aí eu acabei conhecendo por dentro do sistema, né? Literalmente, né? É outra visão? É outra visão, mano. Nossa, outra visão. A gente xinga, pá, faz nada, prefeitura, prefeito. Beleza, eu tenho várias críticas em relação a vários prefeitos, governadores, enfim. Mas, mano, você vendo ali, tipo, o dia a dia, você vendo as pessoas. Porque, assim, a gente fala muito, a prefeitura não funciona, o prefeito não funciona. Mas, irmão, tem uma camada embaixo de 90% de gente que é gente igual nós, mano. Tem o cara que faz o corre, tem o cara que tá lá porque tem que pagar as contas, que é o cara que não acredita no outro, mas tem que estar lá porque, enfim, é concursado. Cara, você muda. Eu falo pra todo mundo, cara. Eu sou crítico em relação ao sistema, tudo isso, mas hoje em dia eu sou um pouco mais... Crítico consciente agora. Eu não passo pano. Tá. Não passo pano, porque eu acho que a gente tem que passar pano. Mas eu entendo um pouco mais como funciona. Tipo, a minha relação, por exemplo, com o pessoal da assistência social é excelente. Eu tive uma relação muito boa com a secretária da época. O pessoal da abordagem, mano, eu ia na abordagem com os caras, porque os caras sabiam que eu me relacionava com os caras, entendeu? É porque acaba ajudando um ao outro, né? Porque às vezes o cara da abordagem não tem uma entrada tem. E você já tem essa entrada. Então, pô, Então, assim, foi uma experiência muito boa, cara. Eu fiquei quase 1 ano e meio lá. E aí, cara, você faz campanha pra cidade inteira. Imagina, fazer uma campanha de vacinação, mano, pra 450 mil pessoas no pau da Covid. Caramba. Mano, e a gente criando campanha de dengue, tipo, mano, animal, criando campanha. A gente criou um projeto de adoção animal. Olha, que legal. Mano, você imagina, você vê o seu projeto na rua, tipo, animal, mano. Foi assim, uma experiência incrível. E aí você desenvolveu cara. aquele seu lado de marketing também. Que você... Na verdade eu já trabalhava em agência, eu trabalhei em agência aqui em São Paulo até. Nessa época do começo do fotojornalismo, eu trabalhava com planejamento. E aí... Você experimentou agências. Puta, fiquei quase 7 anos numa agência aqui em São Paulo, chamava DM9. Ah, você trabalhou no DM9. Eu trabalhei na DM9. Não surtou? Surtei, claro que eu surtei. Alô, amigos da DM9, claro que surtei. Mas meu chefe, enfim, minha área era muito específica, assim, mas surtava, nossa. Mas foi, cara... Trabalhar com comunicação tem que surtar, né? Mas assim, eu falo que foi minha... Tem uma amiga minha que trabalhou comigo que ela fala, cara, você entrou jornalista e saiu publicitário. Eu falava pra ela, não, eu sou jornalista. Mas, cara, foi uma aula pra mim, assim. Eu fiquei 6 anos lá. Eu não atendia, mas fiz projetos pra marcas assim, mano. Você olhava e falava, não é possível que eu tô fazendo alguma coisa pra, tipo, Guaraná. Pra, tipo, mano, McDonald's. Fazia ministério. Eu falava, cara, não é possível, mano. E aí eu fiquei lá, trabalhei em agência, depois voltei pra Mogi. Aí fui um pouco pra comunicação política. E aí, enfim, fiz outras coisas, mas... Esses conhecimentos todos foram te evoluindo aí no seu trabalho? Você acha que isso somou pra você? Foram. Ah, e eu somo a isso, desculpa interromper, a Pagé também. Já entra nesse... Cara, na verdade, também na verdade, a Pagé é meu estúdio de comunicação hoje, com a minha esposa, com a Jéssica. A gente tem um estúdio de comunicação que a gente produz conteúdos para as marcas dentro de uma linha estratégica. Então, assim, a gente brinca com a Gé, né, com a minha esposa, que a gente não tira nada da manga. Tipo, vamos fazer um negócio hoje. Vamos fazer um negócio amanhã. Eu acredito muito em estratégia e posicionamento. Então não adianta você, mano, a Marvel, DC, os negócios que estão aqui, tipo, tem um posicionamento. O posicionamento da Apple é diferente da Samsung, a Nike é diferente da Adidas. Então, se eu tento trazer isso, claro, quem dera eu tivesse atendendo a Nike, mas assim, alô Nike. Nike, tamo aqui. Patrocina nós. Não? Mas enfim, o Pagé é nosso estúdio de comunicação que a gente produz redes sociais, identidade de marca, produz estratégia de conteúdo. A gente tem uma linha também de produção de newsletter, que é algo que eu faço.
Aí, pouquinho. aí podcast também é algo que a gente ainda não tem uma estrutura física, mas a gente consegue fazer mais esse podcast. Eu gosto mais do podcast também documental, de roteiro, de áudio, dessas paradas. E aí é isso, cara. É o que tem pago o meu boleto junto com a parte da comunicação política, né? O resto, mano, eu falo que é só diversão, mas acho que é construção também, né? Construção do meu nome, construção do próprio estúdio, construção, enfim, da minha carreira. Você vai solidificando com os trabalhos que você vai fazendo ali, né? Exatamente, Já vai subir em cima. Exatamente, mas a gente tá quase 2 anos já. Ah, que bom. A gente já fez alguns trabalhos pra gringa até, atendemos uma cliente da Espanha, uma parceira nossa. Fizemos algumas marcas aqui pra São Paulo, atendemos hoje uns 5 clientes pontuais e grandes marcas que quiserem aí também, manda mensagem pra nós. Manda job. Manda job. Manda job, manda job. Meu Deus, manda job. Já engata isso no Economim. Cara, o Economini, mano, o Economini é um projeto que eu tenho com meus 2 sócios, o Rafael e a Stephanie, que nada mais é do que uma plataforma de conteúdo focada em ESG, capitalismo consciente, investimentos responsáveis. E a ESG, né, é uma sigla hoje em dia que tem muito usada nas empresas, que é o E do ambiente, né, meio ambiente, o S do social e o G de governança, que é você ter resumindo também, assim, sendo bem prático, é você ter uma empresa, ter um projeto dentro de parâmetros responsáveis na linhagem ecológica, vamos falar assim, social e governança. Então, ecológica, não poluir, diminuição de CO2. Tem relação com aqueles 17 pontos da ONU. Tem relação com o negócio da ONU. O social, você ter diversidade, ter cota para negro, enfim, ter um ambiente responsável, enfim. E governança, você não roubar, você, óbvio, né? Você ter... óbvio, deveria ser óbvio. É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, óbvio, né? precisa governança, ser você não dito, ter abuso. Ensinado, marcado Exato, com ferro, sei lá. Né? Aí o G é mais de governança, de compliance, E aí a gente tá estruturando uns projetos para fazer estudos referentes a tudo isso. Então, pegar empresas que querem ter uma prática mais sustentável, mais ecológica, mais de governança, e a gente faz análise de setor, faz papers, que a gente chama, né? A gente tá no momento a gente estava conversando esses dias, de rebranding, de reposicionamento, porque antes a gente fazia curadoria de conteúdo. Fazia um catadão do que tá rolando no mundo sobre isso e demandava para os nossos inscritos na nossa newsletter. Aí a gente parou e a gente vai fazer estudos, pesquisas, análises de mercado dentro desse cenário ESG para as empresas terem base para tocarem os seus projetos. As empresas topam fazer isso, assim, porque lá... Essa é a maior discussão. Porque nos anos 2000 eu tentei ser... Eu era técnico... Eu era auditor ISO, né? Técnico de controle de qualidade, né? E assim, o pessoal nunca olha por isso, eles olham pelo dinheiro. Tanto que a frase que isso vai me dar quanto de lucro? Eu falo, não, mas não é lucro, é padrão, é sistema. ISO 14.000, então, que era ecologicamente. O pessoal olha, cara, já tá aceitando bem? Tipo, não, vamos, eu quero essa consultoria. Eu acho que sim e não. A maior discussão hoje nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente fala sobre isso, é que o Wall Street, o mercado financeiro e tal, tá tentando deixar um pouco de lado, porque eles estão sentindo que isso tá barrando o desenvolvimento econômico deles. Porque o cara chega e fala assim, mano, você tem que cortar CO2. Então o cara fala, porra, mas daí como é que eu vou produzir carro? Aí, beleza, você tem que investir X bilhão pra mudar toda a sua planta de fábrica. O cara fala, puta, não vou. Aí o cara fala, beleza, você vai fazer uma camiseta. Só que aí você vai comprar de trabalho escravo chinês. Só que aí custa $1. Aí pra você não comprar, você vai comprar de uma cooperativa, vai custar 5. Aí fala, não, vai tomar banho. Então, assim, hoje, e aí isso impacta, por exemplo, em ação, em valor da empresa, em aqueles nomes ingleses lá que ninguém sabe, avenue, aquelas coisas, e isso impacta no valor final, que você não vai comprar porque vai encarecer. Mas aí existe uma outra discussão, principalmente da geração Z, essa galera mais jovem, que não compra mais em empresa que faz trabalho escravo, o cara vai ver se a marca de pó faz teste animal, o cara vai ver se a sua empresa não produz café com escravo. Então, assim, essa galera mais nova, então, assim, é uma faca. Tipo, se esses caras que comanda lá não começar a se tocar daqui 10 anos, a Zara, por exemplo, acabou, irmão. Sim. Acabou. E é isso. Mas seu celular chip vem da onde? Entendeu? E aí também você entra num funil. Sim, se você for ver assim, até o fim, não vai nada. Mas assim, é uma área que tem crescido, mas tem sofrido muita resistência, principalmente dos Estados Unidos. Aí tem uma questão política também, de ideologia, os republicanos barram, né, por uma questão de mudanças climáticas e tal.
mas é algo que a gente vai estruturar melhor. Se estruturar melhor, aí eu volto com mais novidades. Demorou. Por favor. Falar em voltar a novidades, quais são os projetos do futuro aí, cara? Que Cara, projetos futuros, mano. Podcast também vai continuar? Tá, vou resumir assim, porque... Resumir, quer dizer que a lista é grande. Não, vou resumir porque a minha Jéssica também fala, mano, você parece uma aba, assim, né? Vamos lá, resumir o máximo. A minha newsletter, eu tenho uma newsletter que é o Margem Jornalismo, que eu faço uma curadoria de conteúdo político e análises políticas e análises de pesquisa, enfim. Então eu fico de olho em tudo que está acontecendo politicamente no mundo, faço uma curadoria semanal e envio para todo mundo, gratuito. Então, se você quiser, me procura no Instagram, manda aqui que aí eu... Os links a gente vai deixar aí na descrição também. Produção, pega os links aí, hein? E aí, esse projeto eu vou continuar, vou expandir. Da hora. E aí eu tô vendo uma possibilidade de tentar monetizar ele. Ok. Porque dá um trabalho do caramba. Eu imagino. E aí e assim, eu tô numa discussão também, puta, vou vender o meu trabalho? Porra, é meu trabalho. É seu entendeu? trabalho. Exato. Né? Mas aí, Tempo assim, de vida, né? a newsletter ela vai continuar gratuita por uma questão conceitual. Ok. Eu acho que é importante as pessoas terem acesso aos conteúdos. Nada de paywall, nada dessas coisas. Eu acho que o acesso à informação tem que ser aberta. Legal. Mas talvez eu faça alguma coisa extra para quem for inscrito. Seja uma newsletter extra, seja eu foque a análise para quem é apoiador, enfim. Então, a newsletter vai ter essa evolução aí talvez no próximo semestre. Demorou, aí, já quero. Então, manda o seu e-mail que eu coloco lá para você gratuitamente. Demorou. O segundo projeto é minha indicação literária. Eu tenho uma newsletter semanal também, que é o Manda Livro, quinta-feira. Verdade, eu ia perguntar isso aí. Tava aqui, ó, anotadinho. Que é quinta-feira, também é gratuito, por uma questão conceitual. Mas a Alô Grandes Marcas, também estou tentando viabilizar ela por uma questão... também, eu acho que é importante... Explica aí o que é o Manda Livro, né? O Manda Livro nada mais grandes editoras, grandes editoras, livraria. Bienal do Livro em setembro. Aí, ó. O Manda Livro é uma newsletter que sai do Margem Jornalismo, vira uma coisa só. Quinta-feira eu mando dicas literárias. Legal. São 6 dicas, algo bem simples. Simples assim, tipo livro, foto, resumo. Bem direto, numa curadoria que eu faço semanal com editora, com podcast, com... Enfim, o que a galera tá lendo, eu vejo que a galera voa em livraria e tal. E aí eu também coloco uma dica dos livros que eu tenho na minha casa. Então eu tenho lá uma porrada de livros, então eu coloco uma dica minha. E aí eu também trago uma dica do Economini. Então eu faço esse cross. Olha! Que eu trago um livro mais cabeça, mais ligado na área do Economini. E aí, evolução futuro que você falou, também quero tentar monetizar. Talvez a galera, tipo, parcerias com editoras, enfim, pubs, enfim, não sei ainda. E aí, talvez quem for assinante e tal, talvez fazer tipo um clube do livro, fazer uma área para assinantes com troca de ideias, talvez uma resenha, enfim, fazer algum livro, tipo, fazer um sorteio de algum livro, sei lá, alguma parada assim. Então, esse também tá no norte pra daqui pra frente. Vou terminar. Ele vai esquecer de algum projeto. Lógico que vou. Manter o Pajé, a gente está estruturando, porque é a minha ideia de ter uma estrutura, de pegar alguns clientes maiores, focar um pouco em comunicação mais macro, então estruturar melhor, enfim, desenvolver ele melhor, então, porque eu consigo tirar um pouco de grana, né? Sim. Ele, onde eu tava, podcast. Podcast, eu mantenho o podcast Vida Louca Também Fala no modo guerrilha. Talvez eu vou conseguir fazer um especial. Ó, primeira mão, hein? Talvez eu vou conseguir fazer um especial dentro de uma casa de acolhimento. Olha. E aí vai ser em vídeo. Uma casa de acolhimento só de mulheres. Legal. E aí e ainda tem uma faixa LGBTQIA+. Legal. Então talvez eu faça um especial dentro de uma casa de acolhimento com mulheres em situação de rua. Então vai ser um especial de 10, assim, e aí vai ter vídeo. Mas esse ainda tô vendo como eu vou fazer isso. Já tem um aval da dona da casa, da gestora da casa de acolhimento, mas eu preciso ver estrutural. Porque vai precisar de microfone, câmera, TV, plá. Então eu tô avaliando como é que isso vai ser feito. Acho que vai sair antes do que você imagina. Amém. Então isso eu tô avaliando como é que a gente vai fazer. Aí eu quero evoluir. Olha lá, hein? Lá vamos, hein? Aí eu quero evoluir pro... Uma outra coisa que eu faço, que é o Vida Louca Também Clica. Também Que esse pra mim é um dos meus maiores sonhos, que eu preciso pensar nele,
que eu deixo câmera com a galera em situação de rua. Cara, Isso é da Mano, hora. isso pra... vírgula, cara. Tinha um cara que fez mestrado comigo que ele pegava a câmera, ele foi na comunidade em Cubatão. Puta que da hora. Ele deixava a câmera uma semana e isso. voltava, É isso. cara. Ele deixava... Eu escolhi É isso. 8 câmeras é e isso, deixava lá. é isso. Eu tenho uma Cybershots, aquelas anos 2000, Nice aí. linda. E aí eu já deixei, Legal, eu tenho cara. uns 4, 5 ensaios já. Dentro dos ensaios feitos, eu tenho de um cara que morreu. Então assim, eu tenho selfie dele na rua com a câmera tirando foto da galera em situação de rua. Então assim, aí eu vou precisar tentar achar família, caso eu queira fazer alguma coisa pra frente. Claro. Mas eu queria fazer, o Vida Louca também clica, não sei o quê. Não sei se um fotolivro. Em São Paulo fizeram uma vez, acho que foi via secretaria, não sei como é que é o nome daqui, de assistência social, não sei o nome. Fizeram um calendário, eu acho. Olha. Tipo, eu achei bem legal, isso faz uns anos isso. As ideias fluem. Ideias fluindo. E aí eu não sei se eu vou fazer um fotolivro, se eu vou fazer uma exposição, se eu vou fazer nada, se é só pros caras. Mano, os caras adoram, mano, é impressionante. Os caras adoram. Muito legal. Então, e aí entra uma questão conceitual. Uma coisa sou eu, uma profissional, com meu Sim. olho, vindo de cima, fotografando aí, rapaziada, qual é que é? Uma coisa é o cara, mano, Lá. as fotos mostram tremida, porque o cara tá loucão, mostra as esposas, foto de cachorro, irmão, é o que mais tem. Total. Porque da relação, então assim, bizarro. Esse pra mim é o meu, Da hora. uma das coisas que eu mais amo. Acabou? Não, Deixa eu ver. Enquanto Fala. você vai lembrando. Tem uma coisa que eu vi lá no Insta também, Mas acho que acabou. que é do... Vai lembrando. Eu posso Ganhar estar dinheiro. errado. Acho que quando você faz o Vida Louca Também Fala, você pede pros caras escreverem alguma coisa Isso, no papel. esse faz parte do Vida Louca também fala, Porra, achei isso muito foda. mas eu tô numa vibe de sempre quando eu entrevisto os caras, depois que eu entrevisto, às vezes, não, eu tô tentando fazer 100%, pra não perder não perder a lógica, né? Tá. Eu faço eles escreverem o que eles quiserem num papel. Então eu pego um caderninho assim, esses A2, não, A2 é gigante. Enfim, um caderninho pequenininho que eu tenho assim. Bloquinhos de notas. Um bloquinho de nota. Isso, um bloquinho de nota. Eu pego uma caneta e falo, mano, escreve aí o que você quiser. Mano, sai assim umas coisas, tipo, bizarras. Teve uma vez que o cara... não Galera, conseguiu- vocês têm que ver lá no Insta dele. dá uma olhada Dá lá. uma olhada no Insta. O cara... Teve um cara que começou a escrever e não conseguiu escrever, abstinência do álcool, pediu pra eu escrever. Teve um cara que era analfabeto, pediu pra eu escrever. Então assim, aí você começa. Tem uma galera que põe uma palavra, tem uma galera que faz textão. E aí eu peço pra colocar nome e data. E aí eu tenho todos esses papéis fichados, guardados e escaneados. Porra, da Porque hora. assim, mano, aí vem a questão da letra. Jornalismo tá vindo Não, aí, cara. tá vindo aí. Nossa, seria sonho. Tá vindo, tipo... Eu fiz um zine. Devia ter trazido um pra vocês, mas depois eu dou um jeito. Eu não sei se eu tiver em casa, eu vou mandar um pra vocês. Pode mandar. Eu sim. acho por favor. que eu tenho um Agora a sobrando. gente vai cobrar. Então, mas, ó, quem pôr, tá, né, tá cara? registrado aqui, ó. A gente vai disputar no câmeras tapa. e o pessoal ali, ó. Eu acho que eu tenho um sobrando. Beleza, a gente deixa na prateleira aqui presente. Se Não é? tiver sobrando, eu juro pra vocês que eu ganhar mando. espaço na nossa Eu juro prateleira. pra vocês que eu mando. Eu mandar. tenho um fotozine que eu fiz com uma galera de Curitiba, com o Henry Léo, que é um amigo meu também, e ele tinha uma editora de fotolivros. E aí eu fiz os retratão e Da tal. hora. E aí, porque você falou disso, eu lembrei. Sim. Mas eu acho que é isso, cara. E aí eu faço a galera escrever, mano. Da E aí é hora. bizarro, Acho velho. muito da É hora. bizarro, é bizarro. Pedro, legal pra caramba, bicho. E assim, quando tiver esses novos projetos, traz tudo aí pra gente, cara. Bora. A gente vai você nessa mesa Venha. aqui de novo. Não, mano, quando vocês Porque a gente quiserem. viu que o negócio ainda vai longe, cara. Vai E assim, longe. papo gostoso do caramba, bicho. Falei muito, né? Não, que isso, cara. Muito Maravilhoso. bom, cara. 62, ó. Certinho, ó. Muito bom, cara. Obrigado aí por ter Imagina, mano, eu que aceito. acredito. Trazer essa coisa bacana pra gente também, né, cara? Show, conversa muito boa. Muito bom. Muito feliz. Muito obrigado. Não, mesmo, imagina, Você não mano, faz eu que ideia, acredito. bicho. Eu tô falando por mim, cara. Eu tô feliz pra caramba, bicho. Imagina, doido cara, conhecer imagina. esse mundo, essa história, tudo que você trouxe aí e ver essa perspectiva e esse trabalho que você tá fazendo, cara. Sim. Isso é de Obrigado, de mano. brilhar, cara. Queria Continue. agradecer. Tamo lá Parabéns, cara. na Parabéns torcida aí, mesmo. curtindo e compartilhando. Obrigado, mano. Agradecer Maravilhoso. vocês. Agradecer ao Bernardo também, que fez o corre aí. Bernardo sempre corre. E obrigado, mano, de verdade. Uma honra estar aqui. E se precisar de alguma coisa, eu tô à disposição. Nossa, tá mano. com você aqui, Imagina, cara. imagina. Obrigadão mesmo. Então, com isso, me despeço aqui. Valeu pela sua presença. Valeu? Valeu muito. Gente, nem fui pra aula. Tchau. Segue o cara, hein? Segue lá, hein? Pelo amor de Deus. Tchau.